Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou responder a um pedido de vários de vocês. No vídeo de hoje eu vou te dar a melhor estratégia possível agora que você tem a nota do Enem em mãos para o SISU de 2021. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer minha propaganda já costumeira. Eu sei, sua mãe sabe, todo mundo já sabe que você está vendo um monte de vídeo aqui do canal e você ainda não se inscreveu. Por favor, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Fazendo isso, você me ajuda à medida que o meu vídeo chegar a mais pessoas e você se ajuda na medida em que, ativando o sininho, você não depende do algoritmo para receber uma notificação do YouTube. Então ele te entrega automaticamente e você acessa esse vídeo. E se você gostar dessa estratégia aqui, eu vou deixar aqui também, deixa o seu like, por favor, para esse vídeo chegar a mais e mais e mais pessoas. Bom, galera, como vocês sabem, no último dia 29, depois de uma batalha intensa entre nós e o site do INEP, vocês acessaram finalmente as notinhas do Enem de vocês. A gente já gravou vários vídeos aqui no canal sobre o que fazer com essa nota, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho agora como é que você traça a sua estratégia para o SISU de 2021. Para a gente começar, a gente tem que entender que esse SISU vai ser um SISU bastante atípico por uma série de realidades, algumas nacionais e outras locais. Do ponto de vista das realidades nacionais, ou seja, que transformam esse SISU em algo bastante atípico, a gente tem, em primeiro lugar, o elevado número de faltas. A gente teve mais de 50% de faltas, o que vai fazer com que, muito provavelmente, a competição seja bastante menor do que em anos anteriores, quando a gente tinha mais ou menos ali cerca de 20% de faltas. Para além disso, ainda do ponto de vista de como foi a própria prova, as notas máximas, de acordo com a régua do TRI do INEP, foram menores em todas as disciplinas, exceto em ciências humanas. Então, como a gente tem notas menores, muito provavelmente a gente deve ter uma nota de corte provavelmente menor do que as notas de corte do ano anterior. Por último, no plano nacional, e isso eu não preciso nem falar porque a gente está vivendo isso hoje em dia, agora, de maneira intensa, a gente teve um ano muito atípico na preparação dos vestibulandos. Muitos fazendo ensino à distância e não se adaptando a isso. Então, por conta desses três fatores, de um ponto de vista nacional, a gente deve ter um SISU bastante diferente e provavelmente com notas de corte menor. Some a isso, e aí isso é uma variação de alguns estados, né? Em específico aqui do Rio de Janeiro, isso deve acontecer, o fato de que algumas universidades estaduais não fizeram seus vestibulares, como é o caso da UERJ aqui no Rio, o que faz com que a nota de corte provavelmente se eleve um pouco. Então a gente tem uma tendência nacional de queda na nota de corte, mas em alguns locais a gente tem uma tendência maior de elevação da concorrência em função da ausência dos vestibulares estaduais, como é o caso aqui do Rio de Janeiro. Então você tem que ficar ligado para traçar sua estratégia no SISU para saber de fato qual é o caso do seu estado. Mas sem mais delongas, considerando esse ano atípico, o que você tem que fazer? Qual é a estratégia que você tem que traçar para realmente arrasar no SISU e conseguir a sua vaga na faculdade pública? Eu separei aqui 5 passos importantes que você tem que traçar, desde quando você pega a sua nota até quando você está na lista de espera, para você não perder nada. Então fica aqui até o final comigo para você entender o que você vai ter que fazer. O primeiro passo, já visto que a gente está num ano muito atípico, é você ter uma estratégia flexível. Eu vou recomendar que você escolha aqui 3 cursos ou ainda 3 opções de faculdades no mesmo curso, se caso isso seja possível na sua cidade, que você toparia fazer. Eu sei, nesse momento que você está me falando, mas Rafael, a gente só pode botar 2 opções dentro do SISU. Isso eu tô te pedindo porque, obviamente, esse vai ser um SISU muito atípico. Então, tanto para o bem como para o mal, talvez você não consiga passar para a sua primeira opção e também nem para a sua segunda. Então, ter uma terceira opção com a nota de corte menor vai te ajudar bastante a você conseguir uma vaga na sua universidade. Então, por exemplo, se eu quero fazer história aqui no Rio de Janeiro, eu posso traçar como minha primeira opção a UFRJ, amo a UFRJ, a UF e a Unirio, né, que é uma universidade aqui do estado do Rio de Janeiro que participa também do SISU e também, logicamente, é pública e muito boa. Traçando esses 3 paralelos, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que procurar qual vai ser minha nota em cada uma dessas universidades. A UFRJ, por exemplo, para a história, tem um sistema de pesos. Então você vai ter que calcular qual é a sua média dentro da UFRJ pro curso de História. Ela não necessariamente, muito provavelmente não será a média que está lá no site do INEP.
Você pode fazer isso consultando o termo de adesão da sua universidade ao SISU, que é o documento que ela basicamente coloca lá todas as regras, quantas vagas ela vai dispor e quais são os pesos de cada uma das áreas do Enem dentro do curso que você escolheu. Agora então, que você está com a sua nota em mãos, você vai começar a consultar qual é a nota de corte dos anos anteriores. E aí você não vai ficar só na nota de corte da primeira chamada. Você vai consultar qual foi a nota de corte na última lista de espera do SISU do primeiro semestre. E você vai fazer isso, obviamente, nos 2 anos anteriores. E mais importante do que isso, você vai ver exatamente quantas pessoas, quantos senhores e senhoritas foram chamados na lista de espera. Para você fazer isso é muito fácil. Basta você entrar no site da universidade que você quer e lá na aba, na UFRJ é acesso à graduação, mas deve ser alguma coisa parecida com isso em outras universidades. E você vai pesquisar a última lista de espera em que tem convocação para o seu curso. Lá vai ter a colocação da pessoa e vai ter a modalidade dela. Procura sempre ver, lógico, na modalidade que você está concorrendo. Se você é cotista, na sua cota. Se você é ampla concorrência, lógico, na ampla concorrência. Assim você chega preparado para o SISU. E no dia 6 de abril, e esse é o meu segundo passo, a gente tem algo fundamental para você, que é abrir o SISU diariamente, ou seja, todos os dias. Eu falei para você que essa estratégia ela tem que ser flexível, ou seja, ela tem que se alterar ao longo do tempo. Isso porque o SISU é um sistema muito dinâmico. A alteração das notas provavelmente vai fazer com que os cortes esse ano sejam um pouco diferentes. Então você vai ter que acompanhar diariamente a sua posição, tanto na primeira, como na segunda, como também nessa terceira opção, que não existe no site do SISU, mas existe na sua cabeça. Você vai consultar qual é a nota de corte corrente lá, por exemplo, no meu caso, na Unirio, e você vai ver se você está acima ou abaixo dessa nota de corte, para você saber se você, por acaso, altera a sua segunda opção pela sua terceira opção. Nesse sentido, então, é fundamental ter esses 3 planos, quando é possível, porque tendo esses 3 planos, você não vai ficar sem uma vaga no vestibular e você não vai ser pego de surpresa, caso as notas de corte não estejam compatíveis com a sua média naquela universidade escolhida como primeira opção. E aí vamos supor então que você não foi chamado, né? Vamos supor que você não foi chamado nem na primeira e nem na segunda chamada. No último dia, no dia 9 de abril, é necessário que você faça uma avaliação crítica, se você tem chance de ser convocado na sua primeira e na sua segunda opção. Se você estiver fora do número de vagas que foram convocadas nos 2 anos anteriores, por exemplo, vamos supor que para História no FRJ sejam convocados na ampla concorrência 92 candidatos e você está em 100º. Se você está fora dessa convocação, então troca a sua primeira opção, lá pela sua terceira. Por quê? Porque assim você vai garantir uma vaga no vestibular. Você vai poder fazer História também numa Universidade Federal, mas na Unirio. Mas lembre-se, não esqueça, em vários estados a gente tem um SISU de 2020.2. Em alguns estados você não tem, em outros você tem. Isso faz com que você tenha a opção, nesse SISU do primeiro semestre, de arriscar um pouco. O que eu quero dizer por arriscar um pouco? De repente, se você está no limite ali da lista de espera do que foi chamado em 2020, em 2019, você pode arriscar, porque você ainda pode concorrer a uma vaga no SISU de 2020.2 e fazer uma escolha conservadora, ou seja, colocar a sua terceira opção para você ser aprovado no SISU de 2020.2. Então se lembre sempre de pesar quais são suas chances no SISU de 2020.2 e quais são suas chances no SISU de 2020.1. Arrisque no SISU de 2020.1, mas arrisque, lógico, sendo realista e tendo convicção de quantas pessoas mais ou menos são chamadas. Lembrando, lógico, que isso não é uma ciência exata e esse número pode sempre oscilar. Então, lógico, se no SISU do primeiro semestre você vai ser um cara mais arrojado, mais agressivo e que vai perseguir os seus sonhos, no SISU do segundo semestre você vai ser, então, como a gente viu nessa nossa quarta etapa, você vai ser um pouco mais conservador. Você vai pensar no plano que você tem a menor nota de corte possível para passar, para garantir uma vaga. Depois do SISU de 2020.2, só um novo Enem, um novo SISU lá de 2021. E aí, em quinto lugar, o que é importante a gente entender são alguns cuidados que vocês devem ter durante a lista de espera. O primeiro cuidado que vocês têm que ter é o seguinte: não coloquem na segunda opção um curso que vocês não desejam fazer, né? Ou ainda, se vocês têm chance de ser convocados na primeira opção, no seu plano A, não coloque um plano B tendo a certeza de que você vai passar. Porque se você passar no seu plano B, ou seja, se você passar no meu caso, do exemplo, em História, por exemplo, na Unirio ou na UF, você não vai poder concorrer à lista de espera na UFRJ. Esse cuidado, então, ele é fundamental para você manter suas chances na primeira opção.
Se você for convocado na segunda opção, você não pode continuar participando da lista de espera. E um outro cuidado fundamental que você tem que ter é continuar acompanhando as listas de espera. O seu nome certamente estará lá, se não na primeira na segunda, se não na segunda na terceira, se não na terceira na quarta, se não na quarta na quinta. Especialmente se você for aqui do Rio de Janeiro. Por quê? Porque como o vestibular da UERJ provavelmente será em maio, muitas pessoas vão ser convocadas em junho e vão largar os seus postos nas suas universidades para estudar na UERJ. Então há grandes chances aqui no Rio, por exemplo, da gente ter listas de espera gigantescas rolando em junho, o que é uma coisa muito bizarra. Lá a quarta lista de espera tem uma convocação gigantesca de candidatos. Então fica ligado, e isso pode acontecer também em outros estados em que o SISU ocorra antes dos vestibulares e dos resultados das universidades estaduais. Bom, galera, essa foi a nossa estratégia para o SISU. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que esse vídeo merece um like. Se você gostou, deixa o seu like aqui. E não esquece, obviamente, de me seguir em outras redes sociais. Lá no Instagram, onde eu respondo todas as dúvidas sobre o SISU, onde eu tiro dúvidas sobre o Enem. E também, obviamente, não esquece de conferir aqui do lado a nossa playlist completa, com vídeos sobre o SISU, ProUni, FIES e tudo o que você precisa saber para acessar o ensino superior. É isso, galerinha. Um abração para vocês e até a próxima!